Gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. É um texto muito conhecido, mas gostaria de meditar com vocês em alguns pontos desse texto nessa noite. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirarem a roupa e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Somente até aqui. Querido Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E nós te pedimos, Pai, que nós possamos compreender a Tua Palavra. E compreendendo a Tua Palavra, nós venhamos colocar ela em prática nas nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido e algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, que aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão, mas havia alguns tipos de pessoas que cercavam Jesus. Haviam aqueles que precisavam de um milagre e achavam que Jesus poderia mudar a vida deles. Havia aqueles que queriam caminhar com Jesus, aprender com Jesus, ser discípulos de Jesus. Mas havia também os curiosos, aqueles que estavam lá no movimento porque algo estava acontecendo e eles queriam saber o que estava acontecendo. Mas havia também um grupo de pessoas que estavam sempre ao redor de Jesus, mas com a motivação errada. Eles não queriam aprender, eles não estavam curiosos, mas eles estavam insatisfeitos com aquilo que Jesus fazia, com a forma que Jesus ensinava, e eram os religiosos da época, que ficavam em volta de Jesus, querendo pegar Jesus numa situação contraditória, querendo armar uma cilada para Jesus. E esse é o caso desse intérprete da lei. Ele está ao redor de Jesus para colocar Jesus na prova, para colocar Jesus numa armadilha, para pegar Jesus numa situação contraditória. Então ele era um homem que conhecia as Escrituras, mas ele estava perto de Jesus com a motivação errada. E ele pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna?
Jesus poderia ter respondido diretamente para ele, mas Jesus devolve a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E usou um segundo texto: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele: respondeste corretamente. Eu imagino que ele deve ter ficado tão satisfeito por ser elogiado por Jesus. Mas Jesus continua: faça isso e viverás. Um dos grandes desafios de Jesus e da sua palavra é nos trazer ensinamento, nos trazer conhecimento, mas para que nós venhamos colocar isso em prática. O conhecimento por conhecimento só, ele não consegue transformar a nossa situação. Jesus fala que aquele que coloca o conhecimento em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele desafia aquele homem que tinha um conhecimento, que foi elogiado por Jesus, a colocar em prática. E aquele homem encontrou dificuldades e fez algo que eu faço, e muitas vezes você provavelmente faz quando é confrontado. Ele quis se justificar. E ele fala: quem é o meu próximo? Uma coisa interessante é que ele não encontra dificuldades em se relacionar com Deus. Na sua cabeça, ele está tranquilo no seu relacionamento com Deus, em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Isso ele não questiona, mas ele questiona em relação de amar ao próximo. E ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem merece a minha dedicação? Quem merece o meu tempo? Quem merece o meu investimento? Quem merece a minha ajuda e a minha atenção? Jesus, mais uma vez, poderia ter respondido diretamente, mas Jesus resolve contar uma história, e é essa história que nós lemos. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi assaltado, foi espancado e foi abandonado para morrer naquela situação. Jesus, ele é tão sábio e tão inteligente, que ele não fala a nacionalidade daquele homem, ele não fala a raça daquele homem, ele não fala o credo religioso daquele homem, ele não fala da situação financeira, ele não fala da condição política, mas Jesus simplesmente disse: descia um ser humano por aquela estrada, e ele foi assaltado, ele foi espancado, e ele foi abandonado para morrer. E Jesus fala: e descia um sacerdote por aquela mesma estrada. E o sacerdote passa, olha e atravessa a rua, passa de largo, passa longe daquele que estava caído. Semelhantemente, um levita também passa por aquele mesmo caminho, vê o homem caído naquela situação, mas também atravessa a rua e passa de largo. Os dois homens que serviam a Deus, a Bíblia não fala que ele era um mau sacerdote e nem um mau levita, mas a Bíblia, Jesus nos conta essa história, aonde eles perderam a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. E algumas coisas me levam a pensar: às vezes é possível eu servir a Deus na igreja com toda a intensidade, com todo o amor, com toda a dedicação, mas não conseguir fazer isso lá fora. E se eu não consigo fazer isso lá fora, com certeza eu estou falhando. Por muitas vezes eu li esse texto e criticava o sacerdote e o levita. Eu achava que eles haviam fracassado. Mas uma vez eu tinha ido pregar em Lauro de Freitas, na Bahia. Eu levei 3 acolhidos comigo, fui de Kombi, preguei de noite, preguei sobre o amor de Deus, preguei a palavra de Deus, mas quando eu estou retornando, eu passo na frente de Guarajuba, que é uns 8 quilômetros antes do nosso destino final.
Era por volta de umas 11h30, estava chovendo fino. E numa fração de segundos, eu dirigindo a Kombi, a mais ou menos uns 100, 110 por hora, numa estrada boa, eu olho de lado e vejo uma cena que me chama a atenção. Eu vejo num gramado que cruza os dois canteiros da BR, um homem do lado de fora do carro, com a mão no volante, e uma mulher na parte de trás do carro, do lado de fora, tentando empurrar. Eu imaginei rapidamente que eles haviam tentado cortar caminho, a grama estava molhada e o carro ficou parado lá. E numa fração de segundos eu senti um desejo enorme de parar. Eu falei, nossa, eu e mais 3 aqui, a gente tira esse carro rapidinho. Mas quando eu percebi, eu não havia tirado o pé do acelerador, e eu já tinha andado alguns quilômetros, e não ajudei aquele casal. E quando eu chego na entrada de Barra do Pojuca, eu paro a Kombi, porque o Espírito Santo, através da minha consciência, me incomodou. Eu fiquei incomodado, porque eu tinha pregado a palavra de Deus, e tinha negado socorro a 2 pessoas que precisavam. E naquele momento eu parei, os acolhidos não entenderam nada, e eu orei e falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu falhei, eu pequei, eu não fui sensível à tua voz e não parei. E eu não parei para ajudar aquele casal, me perdoa, Senhor. E fui embora, perdoado por Deus, mas com a consciência pesada, por não ter parado para ajudar aquele casal. Eu fico imaginando os desdobramentos, se eu tivesse parado para ajudar aquele casal, e eles perguntassem para mim, por que você parou para nos ajudar no meio da noite chovendo? E eu falasse, porque Jesus ama a sua vida, ou porque Deus me incomodou a parar para te ajudar. Com certeza a história seria outra, mas eu não parei. Às vezes eu fico imaginando, por que aquele sacerdote, aquele levita não pararam? E isso me faz lembrar de uma campanha do trânsito, contra a morte do trânsito na Austrália. Provavelmente alguém já deve ter assistido. Eles fizeram uma campanha, e a campanha era o seguinte, era um entrevistador e tinha um entrevistado. E o entrevistador perguntava para o entrevistado, no ano passado, morreram 252 pessoas no trânsito aqui na Austrália. Qual o número aceitável? O entrevistado ficou totalmente sem graça com aquela pergunta, ele coça a cabeça, ele não sabe o que responder, e ele fala assim, qual seria um número aceitável? E ele responde, 70? Talvez 70 pessoas. E quando ele fala isso, o entrevistador pega um rádio e diz, ele respondeu 70 pessoas. E lá na frente viram uma multidão com 70 pessoas. E começam a andar. Aí o entrevistador fala, aquilo ali são 70 pessoas. E quando eles começam a chegar mais perto, o homem fica incomodado, ele fala, não, mas é a minha família. Tinham combinado com a família dele, e tinha 70 pessoas do círculo de amizade dele. Mãe, pai, filho, neto, irmão, amigos, parentes. E ele olha e ele fala, minha família, aí não dá. Aí o entrevistador pergunta para ele, qual seria o número aceitável de mortes no trânsito? E ele responde, sem duvidar, 0. Quando o problema toca a nossa vida, a nossa família, quando o problema chega perto de nós, nós enxergamos de uma forma diferente. O sacerdote e o levita não pararam, mas teve alguém que parou. A história continua e diz que tinha um certo samaritano, alguém que não é mencionado o nome dele, mas mesmo assim ele ficou muito famoso. Quantos hospitais levam o nome desse homem? De alguém que pratica o altruísmo, ou a bondade em favor de outra pessoa. Alguém que enxergou, olhou para aquele homem caído, e não pensou no medo, não pensou no tempo que ele ia perder, mas olhou para aquele homem caído e viu um ser humano. Viu um ser humano que estava quase desnudo, sem roupa, abandonado para morrer e machucado. E aquele samaritano, quando ele olha, ele resolve passar perto. E muitas vezes o que falta para nós, a diferença entre ajudar e não ajudar, é passar perto. E ele passa perto.
E quando ele passa perto, o seu coração se compadece. Ele se compadece, ele tem misericórdia, ele tem empatia. E ele resolve ajudar aquele homem. Ele pega e presta os primeiros socorros, aplica óleo, aplica vinho. Percebe que não ajudaria aquele homem somente dessa maneira. E coloca aquele homem no seu próprio animal. Ele leva aquele homem para uma hospedaria. A Bíblia fala que ele fica lá a noite inteira, ele só vai embora no outro dia. E no outro dia, antes de ir embora, ainda ele paga. E fala: se alguma coisa ele gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele se tornou responsável por aquele homem. Ele fez o compromisso de retornar para ver se aquele homem estava bem. Essa atitude é uma atitude que faz a diferença na vida de alguém. E o cristão precisa ter essas atitudes que fazem diferença na vida de alguém. Às vezes são atitudes simples, às vezes que custam pouco, às vezes que gastam um pouco do nosso tempo, mas para quem é ajudado, faz uma diferença enorme. E eu sou fruto dessas ajudas. Eu sou fruto dessas atitudes que demonstram o amor de Deus. Eu tive o privilégio de ser criado na igreja. Desde pequeno, eu era ensinado nos caminhos do Senhor. Aprendi a amar a Deus, conhecer a história dos heróis da fé, me decidi por Jesus. Mas infelizmente, na minha adolescência para a juventude, eu resolvi sair da igreja. Eu não aguentei a pressão. Era tentação do lado de fora, era problema dentro de casa, era problema na igreja. E o meu desejo sucumbiu. E eu fiz aquilo que eu achava que era melhor naquele momento e saí da igreja. E quando eu saí da igreja, a minha vida não piorou rapidamente. Eu continuei estudando, continuei saindo, mas comecei a fazer algumas escolhas erradas que trouxeram consequências sérias e severas na minha vida. Eu conheci festa, eu fui para boate, eu conheci cigarro, bebida alcoólica, vivi uma vida dupla onde eu trabalhava durante o dia e de noite fazia aquilo que não agradava a Deus, nem a minha família. E eu fui vivendo dessa forma. Com 19 anos de idade, o meu filho nasceu. Com 18 eu descobri que eu ia ser pai. E eu tive um choque de realidade naquele momento e falei: como eu vou cuidar de alguém se eu não estou conseguindo cuidar da minha própria vida? Mas eu não voltei para a igreja. E eu tentei ficar bem sozinho. Ele nasceu, fiquei bem alguns meses, mas depois eu fraquejei de novo e voltei para a mesma vida. E nessa época eu trabalhava num jornal de noite. E quando eu saía de noite do serviço, eu ia com meus amigos nos bares, às vezes 3, 4, 5 horas da manhã. E numa dessas saídas, eu conheci uma droga que chama crack. Nessa época eu conhecia a maconha, a cocaína, cigarro e bebida, mas naquele dia eu conheci o crack. E eu fumei, experimentei, gostei, me apaixonei, entrei de cabeça. Em 4 meses a minha vida estava de pernas para o ar. Eu havia me tornado mentiroso, manipulador, enganador, não cumpria com as minhas responsabilidades, faltava no serviço. Eu havia me tornado escravo do pecado. Eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo, mas eu tinha me tornado escravo do pecado. A minha família se preocupou demais. Eu tenho uma mãe, eu tenho 4 irmãs mais velhas, tenho um pai que é separado da minha mãe, mas minha mãe e minhas 4 irmãs viram que minha vida estava uma bagunça. Minha mãe era contadora da empresa que eu trabalhava, e ela descobriu que eu estava faltando, que eu não estava indo, e elas fizeram uma intervenção. Foi as 5 mulheres, e começou a falar na minha cabeça que eu estava errado, que eu precisava de ajuda, e eu aceitei ajuda. Não sei se porque de fato eu queria, ou para elas pararem de falar, mas eu aceitei ajuda, e fui internado a primeira vez, num trabalho da igreja presbiteriana. Fiquei lá 4 meses. Mas quando eu saí do trabalho, quando eu saí da recuperação, para visitar com 4 meses, eu dei uma escapada e recaí. Aí eu falei: não vou voltar mais para a recuperação, vou arrumar um trabalho. Aí arrumei um trabalho, eu tinha um currículo razoável, arrumava trabalho. Aí quando vinha o salário,
eu não conseguia me segurar e gastava de novo, usava droga de novo, aí ficava naquele círculo vicioso. Aí eu fui internado a segunda vez, fui internado a terceira vez, fui internado a quarta vez, fui internado a quinta vez, fui internado a sexta vez. Fiquei em Santo André, em São Paulo, 8 meses, mas quando eu saía, a mesma dinâmica se repetia. Eu saía, arrumava um trabalho, ganhava dinheiro, fracassava, escravo do pecado. Escravo é aquele que não governa suas próprias decisões. E eu era escravo do pecado. E aí eu consegui, os anos se passaram, e eu consegui fechar todas as portas que estavam abertas para mim, a ponto de eu não ter onde mais morar, não saber o que fazer. Minha irmã mais velha, crente, da igreja batista, falou: Douglas, ninguém te quer em Piracicaba. Eu falei: não. Ela falou: venha para minha casa. Você vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Deus vai alcançar o seu coração. E eu fui para a casa dela. E 60 dias eu fiz essa rotina, indo para os cultos todos os dias. Mas eu não conseguia me arrepender. Eu não conseguia me reconectar com o Senhor. Quando passou os 60 dias, eu consegui dinheiro de novo e fracassei de novo. E quando eu fracassei, eu fiquei longe da casa dela uns 5 dias. E quando eu retorno, minha irmã fala: Douglas, desse jeito, infelizmente, não tem como te ajudar. E eu falei para ela, cheia de orgulho no coração, falei: fica tranquila, a partir de hoje eu não vou dar trabalho para você nem para mais ninguém. A partir de hoje eu vou morar nas ruas de São Paulo. E eu me tornei um morador de rua, um mendigo. Fiquei 1 ano e 4 meses morando numa praça. O ser humano tem uma condição que ela é boa e que ela é ruim, que é a condição da adaptação. E eu me adaptei a viver naquela vida ruim. E eu achei que eu morreria naquele lugar, achei que eu não sairia daquele lugar. É muito difícil quando você está no fundo do poço, você ter forças para levantar e sair, é muito difícil. Mas quando eu olho para trás hoje, eu percebo como Deus foi misericordioso para comigo. Como Deus foi bondoso para comigo. Como Deus cuidou da minha vida, mesmo quando eu estava morando naquela praça. Deus cuidava de mim. Teve 2 coisas que aconteceram que me chamaram a atenção. Onde eu percebi o amor de Deus para com a minha vida. Quando eu morava nas ruas, eu passei a beber mais, e quando eu tinha dinheiro eu usava as drogas. E quando eu usava as drogas, eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, enquanto tivesse um entorpecente ou dinheiro, eu continuava naquela vida. E eu ficava sem comer, porque a droga tira fome. E eu ficava 4, 5 dias sem comer. E andando, não parava, andando por São Paulo. Cambuci, Moca, Ipiranga, Sé, Liberdade, andando. Mas quando acabava a droga, normalmente era de madrugada, porque não tinha possibilidade de arrumar mais dinheiro. E aí o meu estômago, meu corpo lembrava que fazia 5 dias que eu não comia. E me dava aquela fome desesperadora, fraqueza. E eu lembro que não tinha onde pedir comida nesse horário. E não tinha como eu receber comida das pessoas que entregam, porque eu estava andando e não estava num ponto fixo. E eu tinha uma técnica. Eu passava, às vezes, olhando na frente das casas, onde tinha aquelas caixas de pizza. E eu chutava a caixa de pizza. Se ela arrastasse no chão, tinha alguma coisa dentro. Mas se ela levantasse voo, não tinha nada. Aí eu todo envergonhado, quando tinha alguma coisa dentro, eu abaixava, pegava a caixa de pizza, virava o quarteirão e abria a tampa. E muitas vezes a minha refeição foi um pedaço de pizza, borda de pizza, palmito, azeitona, cebola, aquilo que normalmente às vezes as pessoas não comem e deixam. E eu lembro que um dia eu estava muito chateado com essa situação, e eu desejei no meu coração comer uma pizza. Eu falei: nossa, que vontade de comer uma pizza. Eu não orei a Deus porque eu não orava nessa época, eu só pedia a Deus misericórdia. Mas eu lembro que eu andei aquele dia, andei o dia inteiro rodando, bebendo, e quando era 11h30 da noite eu estava no Cambuci, uns 5 quilômetros mais ou menos da onde eu morava na praça. E eu viro na rua, antes do Largo do Cambuci, e eu vejo no pé de uma árvore uma caixa de pizza. E quando eu fui lá pegar aquela pizza, e eu abri a tampa daquela pizza, tinha uma pizza inteirinha
de atum saindo fumacinha. E eu comi aquela pizza chorando, porque eu tinha desejado comer uma pizza. E eu entendia quem tinha me dado aquela pizza. Deus tinha me dado aquela pizza. Eu não sei que anjo que Deus usou. Às vezes o marido todo feliz comprou a pizza para a mulher fala, atum de novo? Ele fala, então você não vai comer, vamos pôr aqui. Eu não sei o que Deus fez, mas eu sei que a pizza estava lá. E eu comi aquela pizza chorando. E eu sempre fui bem-humorado, ainda brinquei depois que eu comi a pizza. Falei, ô Senhor, se eu soubesse que o Senhor ia atender, eu tinha pedido uma Coca-Cola também. Mas era uma forma engraçada de vivenciar ou de viver a miséria que eu estava passando. A segunda coisa que Deus fez marcante, que foi expressão do amor de Deus, foi uma atitude que mudou a minha vida, o que me ajudou nesse processo de transformação, foi quando eu ficava na praça, todos os dias alguém vai entregar comida. Motoqueiro que entrega caldinho de feijão, advogado que se reúne e vai entregar, maçom, espírita, católico, batista, presbiteriano, da Assembleia de Deus. Todos os dias em São Paulo tem os grupos que passam exercendo a solidariedade. Se eu ficasse na praça, eu comeria todos os dias. Mas eu tinha uma dificuldade com o público, com os evangélicos. Quando eles chegavam falando dos versículos, eu conhecia aqueles versículos. E aquilo mexia comigo, me confrontava. E eu me afastava. Quando eles cantavam aqueles louvores, eu conhecia aqueles corinhos. E aquilo mexia comigo, porque eu sabia que eu estava onde Deus não desejava que eu estivesse. E eu ia para o outro lado da praça. Mas todo terceiro sábado do mês, a igreja Assembleia de Deus ia entregar sopa. Povo animado, chegava 11 horas da noite, caminhão baú, vários carros. Acordando todo mundo, acorda varão, e tocando pandeiro, e dando roupa, e dando sopa, e dando comida. Eu já levantava bravo, ia para o outro lado da praça, sentava no banco. Mas naquela noite Deus usou uma senhora, cabelo branco, cabelo comprido, saia jeans para baixo do joelho, blusinha fechada. Ela andou até onde eu estava, do outro lado da rua, apontou o dedo na minha cara e falou, levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou com todo o amor que ela tinha no coração. Eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço dessa mulher. Ela tocou a minha vida, ela pregou para mim, sem dizer nenhuma palavra, nenhum versículo, mas foi expressão do amor de Deus. Ela fez isso 3 meses seguidos. Ela ia até onde eu estava, me abraçava e me amava. Não importava minhas roupas, o meu cheiro, a minha condição, ela me amava. Quando ela me abraçou a terceira vez, eu fui deitar, depois que eles foram embora, estava chovendo. Eu virei para a parede, lembrei de uma passagem bíblica, quando Isaías fala para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás. E o rei vira para a parede, uma parede branca, e fala, Deus, tem misericórdia de mim. Lembra que eu andei nos teus caminhos. E Deus ouve a oração dele. Deus faz com que o profeta volte, cura o rei, acrescenta 15 anos. E eu lembrei dessa passagem. E eu virei para a parede. Eu só tinha uma parede, eu não tinha teto, eu não tinha janela, eu não tinha porta. E eu virei para aquela parede e falei, Deus, tem misericórdia de mim. Cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não consigo sair sozinho. Me ajuda. E Deus ouviu aquela oração. A Bíblia fala que Ele não rejeita um coração contrito, um espírito quebrantado. E naquela noite eu orei com o coração. No outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido. Mas Deus apertou a situação. No outro dia eu tive problema com a polícia, nunca tinha tido. Problema com bandidos, nunca tinha tido. Problema com outros moradores de rua, nunca tinha tido. E aí eu virei e fiquei chateado e falei, nem na rua não posso ficar mais. Aí eu fui na casa da minha irmã. Ela morava no Belenzinho, 1,5 km. Cruzei a ponte, cheguei na casa dela. Falei, Eliana, eu preciso de ajuda. Ela falou, glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E eu fiquei totalmente ofendido. Ela me chamou de mendigo. Eu falei, mendigo? Ela falou, você. E eu olhei a minha situação, 1 ano e meio praticamente na rua. Aceitei ajuda e fui para a Missão Vida. Esperei 15 dias na casa dela. E quando chegou o dia certo, fui encaminhado para a Missão Vida. Fui recebido pelo pastor Antônio, pela irmã Joana. Eles me deram um abraço, me receberam bem,
me deram um balde, uma vassoura, um rodo, a buchinha, as luvas e a responsabilidade de lavar os banheiros da instituição. E ali na Missão Vida eu pude entender que o errado na minha história era eu, que o pecador que precisava de conserto era eu, que quem precisava me aproximar de Deus era eu. E ali na Missão Vida Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Aí eu terminei o tempo de acolhido, fui para São Paulo, vi meu filho, vi minha mãe, vi minhas irmãs e voltei para a Missão Vida. E quando eu chego na Missão Vida, fui convidado para ser funcionário da Missão Vida, cuidar do salão social da Missão Vida. E eu fiquei lá alguns meses. Mas o pastor Wildo um dia achou que eu tinha potencial para ser obreiro. Ele olhou para mim e falou assim: vou te dar uma chance de ser obreiro, você vai ser treinado. E começaram o treinamento. Depois eu fui para Brasília, fiquei em Brasília alguns meses. Em Brasília aconteceu um milagre fantástico. Quando eu estava no programa de recuperação, eu cheguei praticamente sem roupas. E aí a gente era desafiado a acreditar em Deus, acreditar que Ele cuidava da gente, de não pedir as coisas para as pessoas que vinham visitar. Para de manguear, para de pedir as coisas para os outros e passa a confiar em Deus. E eu li um livro, naquela época, Quarta Dimensão, do Paul Yang-Cho, onde ele falava da oração específica. E eu falei assim: eu vou fazer essa oração específica. Eu falei: Deus, eu não tenho roupa nenhuma não, cheguei com pouquíssimas roupas. E eu preciso ganhar roupa, Senhor. Eu queria 2 calças jeans, eu queria 3 camisas polo, eu queria um terno risca de giz, que na época, 16 anos atrás, eu achava que era lindo demais. Eu queria tênis, e eu falei: Deus, se o Senhor sabe que eu gosto de tênis bom, de marca, eu queria um tênis de marca, eu preciso. E fiz a oração, detalhando tudo que eu queria, e continuei no programa de recuperação. Passou o programa de recuperação, não ganhei nada. Só tinha as roupas necessárias para mim passar pelo acolhimento. Fui para Brasília. Depois que eu já tinha ido para São Paulo, voltei, fui para Brasília trabalhar como obreiro, ser treinado e trabalhar como obreiro. Um dia eu estou com uns 2 meses em Brasília, a esposa do pastor Zilvan me chama e fala: Douglas, chegou uma doação aqui que, pelo que eu olhei, é o seu número. E quando eu fui lá pegar a doação, tinha 3 calça jeans, tinha 3 camiseta polo, tinha 2 ternos risca de giz, tinha 2 tênis, um da Nike, um da Mizuno. E ali eu experimentei o cuidado de Deus. E Deus, ao longo da minha restauração, foi cuidando de nós. Aí eu fui enviado para a Bahia, para trabalhar na Bahia com o pastor Zilvan. Lá na Bahia foi uma bênção para mim, porque lá eu conheci a Raquel, da Assembleia de Deus. Eu orei muito, ela vigiou pouco, deu casamento, nós casamos. E quando nós casamos, nós tivemos alguns desafios. Mas em todos os desafios que a gente tinha, nós vimos a mão de Deus nos guiando. Eu lembro que uma vez o pastor Hildo estava construindo uma kitnet para a gente morar atrás da igreja. Eu levei todo feliz o pai da Raquel, a mãe da Raquel. Falei: olha, eu vou casar com sua filha, a gente vai morar aqui. E o meu sogro, um homem de Deus, um homem de oração, ele olha a casa, elogia o pastor Hildo e fala: olha, tudo bem essa casa bonita, mas se você quiser casar com minha filha, você precisa ter uma casa própria. Aí a gente desespera. Eu falei: como eu vou ter uma casa própria? Ganho um salário mínimo, pago pensão, dou o dízimo, dou oferta, sobra muito pouquinho. Mas aí foi a oportunidade de Deus trabalhar. Um dia o Everton, um amigo nosso, estava andando comigo e falou: que bênção, você vai casar com a Raquel. Raquel é uma menina de Deus, conheço ela desde pequenininha. Você vai morar onde? Eu falei assim: não sei. Ele falou: como não sabe? Vou te dar um terreno. E ele deu um terreno para a gente juntou as economias. Passei 2 anos e meio praticamente, todo final de semana, feriado, junto com os funcionários da Missão Vida, que iam por livre e espontânea vontade me ajudar. E a gente construiu a nossa casa, moramos nela 8 meses e depois viemos transferido para Valadares. Passamos 4 anos bons em Valadares. Aqui em Valadares eu fiz o seminário junto com a Raquel, 3 anos presencial. Quando nos formamos do seminário, ficamos mais 6 meses, fomos transferidos para Uberlândia. Aqui em Valadares nasceu a Maísa, fomos para Uberlândia. Lá eu pude cursar a faculdade de administração, estudei 4 anos, me formei em janeiro do ano passado.
E depois que fiquei 3 anos em Uberlândia, fui levado para Anápolis para assumir a função de coordenador executivo. Na Missão Vida eu fiquei 10 anos como missionário. Fui ordenado pastor ano passado. E Deus tem trabalhado na minha vida. Mas Deus usou pessoas nesse processo de restauração. Pastor Wildo diz essa frase, que Deus não tem outras mãos, outros pés, outra cabeça, outra boca que Ele possa usar que não seja a nossa. A história desse samaritano é diferenciada, porque ele teve atitude em prol de ajudar outra pessoa. Imagina se minha irmã não tivesse me ajudado, se minha mãe não tivesse tido paciência, se as pessoas não tivessem levado alimento para mim naquela praça, se aquela mulher não tivesse dado aquele abraço, se a pessoa tivesse colocado aquela pizza, se quando eu fui para a Missão Vida eu não tivesse sido acolhido pelas pessoas da Missão Vida, se pessoas que eu desconheço intercederam no tempo que eu era acolhido, pessoas contribuíram no tempo que eu era acolhido, isso fez a diferença, e isso faz a diferença. Cristo, Ele quer usar a sua igreja. Quantos de nós já fizemos a oração: Deus, eu quero que o Senhor me use na Tua obra, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, eu quero fazer a diferença. E todos os dias surgem oportunidades para a gente fazer a diferença. Às vezes nós perdemos, como eu perdi, às vezes nós aproveitamos e fazemos a diferença. As nossas ações, por mais pequenas que sejam, que com os olhos humanos a gente olha e fala, isso não faz a diferença. Entregar um folheto, entregar um pão, entregar uma sopa, dar um bom dia para alguém, convidar para vir na igreja. Mas as nossas ações, elas são potencializadas pelo Espírito Santo de Deus. E Deus age através de nós, não porque Ele precise, mas porque Ele escolheu que fosse assim. Deus quer usar as nossas vidas. No final daquela história, Jesus pergunta para o doutor da lei: qual dos 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o mestre da lei fala: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus fala para ele: então vá e procede você da mesma maneira. Essas palavras de Jesus ecoam até hoje. Nós estamos na igreja hoje porque alguém se importou conosco, alguém trabalhou em nosso favor, Jesus alcançou a nossa vida, Jesus transformou a nossa vida. Mas Jesus não quer que nós estejamos somente dentro da igreja. O campo missionário é das portas da igreja para fora. E você pode fazer a diferença onde você está. Você pode fazer a diferença com seus amigos. Você pode fazer a diferença no seu trabalho. Você pode fazer a diferença na sua vizinhança. Você pode fazer a diferença para aquelas pessoas que você não conhece, mas que acabam chegando no seu caminho, aparecem no seu caminho. Você pode fazer a diferença. Você pode ser um instrumento de Deus. E Deus pode usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Esse é o desafio de Jesus para nós. Jesus quer que a gente venha na igreja, recarregue as baterias, aprenda a sua palavra, coloque em prática na nossa vida e distribua as boas novas da salvação para aqueles que estão perecendo lá fora. E há muitos perdidos em palácios e nas sarjetas. Há muitos perdidos, analfabetos e que têm todo o conhecimento, mas que precisam de Jesus. E você pode ser esse instrumento.